Oi, oi, como é que vocês estão? Tudo bem? Como vocês estão vendo, né? Projete a sua mente através da leitura deste livro. Quarta Dimensão é real. Tive experiências reais, resultados reais, né? Mesmo sendo uma pessoa muito leiga, né? No tempo que eu li esse livro, na época, não tinha resultados nenhum. E a partir da leitura desse livro, né, eu pude ter a experiência de praticar o exercício pedido. E eu pude ver, assim, Deus trabalhando na minha fé, né? E eu tenho certeza que se você ficar e assistir, você também vai ser edificada. Assim como eu já fui edificada inúmeras vezes com testemunhos de pessoas reais que estão aí, inclusive através de livros. Fique, assista, se inscreva e vamos juntos. É incrível o cuidado de Deus na nossa vida. E eu lembro que a época que eu tive contato com esse livro, eu estava totalmente assim, emocionalmente eu não estava bem, né? Eu estava numa decadência emocional. E eu morava com o pessoal na residência deles, trabalhava com eles, eu não estava com a minha família nesse tempo, eu também não tinha ainda constituído família. E através de um amigo que também trabalhava na residência do pessoal, que era vizinho, né, lá, eu tive contato com ela e ela estava fazendo a leitura desse livro e do livro Bom Dia Espírito Santo. Quando ela me falou, assim, das coisas incríveis que ela estava aprendendo, né, eu tive curiosidade ali, tirei a cópia do livro para mim, inclusive eu tenho ele até hoje, está emprestado, não sei se para minha tia, ou aliás, para minha irmã ou para minha mãe. E a partir de então, através das experiências que ele teve, né, com Deus ali, e que foram reais os resultados, né, quando ele resultado esses que ele teve, não porque ele estava vendo, porque tinha um dinheiro guardado, porque tinha alguém que poderia, né, tinha prometido e tal, mas resultados que ele teve através da persistência em oração e por acreditar, né, nas experiências dele com o Espírito Santo, por acreditar, né, na palavra de Deus. E ele teve resultados ali surreais. Eu fiz a leitura do livro, né, e eu gostei muito da parte quando ele falou, né, que ele pediu para Deus uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira. E aí, durante a ministração de um culto, né, ele estava falando para Deus, para a plateia do púlpito, né, que ele tinha, né, essas coisas. E aí teve alguns jovens ali que seguiu ele, né, para poder ver esses treinar que ele tinha. Não sei se é porque duvidando, né, do que ele estava falando, eu não me lembro. E ele fica bastante encrencado, né, porque ele não tem essa cadeira, não tem essa bicicleta e não tem essa escrivaninha para mostrar, né, para os jovens. Em uma cidade pequena, todo mundo falava de todo mundo e ele sabia que ia dar bastante comentário, né, sobre isso. E ele foi tentar explicar para esses jovens, né, que não era exatamente dessa forma, né, que tipo assim, era como se fosse uma gravidez. Então ele conseguiu ficar mais encrencado ainda. E é bastante interessante, né? Porque a gente vai aprendendo que todas as vezes que a gente faz uma oração e coloca diante de Deus uma petição e crê, é necessário o tempo da gestação. E ele explica isso de uma maneira tão maravilhosa. E para quem não entendia nada sobre fé, sobre experiências com Deus ali, eu sou... E como quem vive pela fé, né? Não é normal, não é uma pessoa normal. Eu posso dizer com toda absoluta certeza que também não sou. E ali, a partir de então, da experiência desse livro, eu fui fazer a minha carta, né? Fui fazer o exercício, assim como ele falava. E, gente, aconteceu. Se vocês quiserem que eu grave, meu Deus, eu não sei se vou ter coragem de gravar pra vocês e falando o que eu fiz. Porque, no meu caso, era ter uma família, né? Que eu não tinha, morava, como vocês sabem, né? Eu disse no início. Eu morava na casa de família, não tinha minha família, não tinha a minha casa, não tinha condições financeiras. Eu vim de uma família
disfuncional, né? Porque meus pais estavam separados, né? Minha mãe morava no interior, minha mãe, graças a Deus, ela me ensinou sobre Deus, porém, né, eu estava longe e ali eu coloquei a minha fé em ação, gente. Vocês querem saber? Eu espero eu ter despertado em você a curiosidade de ler, gente, esse livro. Verdade absoluta, meu Deus. Ele é muito bom. Eu sou uma pessoa assim que eu amo ler. E eu fazia bastante leitura de livros sem cultura, né? Eu gostava de ler livro romance, apesar, assim, igual eu falei pra vocês, que a minha mãe me ensinou sobre Deus. Eu estava distanciada, eu estava longe de Deus, né? E também não tinha experiências com Deus. Assim, apesar, seus pais, eles podem te ensinar sobre Deus, mas vai ter um momento que você vai ter a sua conversão e a experiência com Deus. Isso aconteceu comigo e foi a partir desse tempo. Inclusive, eu posso dizer que, com certeza, a partir da leitura desses dois livros, né? Que foi esse, foi o Bom Dia Espírito Santo, e eu li vários outros, lógico. Mas assim, meninas, eu quero dizer pra vocês que se quiserem que eu grave, né, um outro vídeo, eu posso estar gravando esse vídeo pra vocês, pra contar o que é que eu fiz. Como foi maravilhoso a gente conversar um pouquinho com vocês. Aproveitando, quero deixar Hebreus 11:1-4. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho pela fé. Bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Gente, que coisa maravilhosa. Nós temos a oportunidade de ter a oportunidade de ler um livro desse, a gente aprender com as experiências dos nossos irmãos. A gente sabe que Abraão, por exemplo, ele é tido como pai da fé, por quê? Porque ele creu, gente, sem ter nenhum fundamento, simplesmente pela palavra de Deus. E olha que coisa mais interessante, hoje nós temos a palavra de Deus, a Bíblia e tantos livros como esse, e a gente pode ser edificado, a gente pode ali aumentar a nossa fé, né? Eu espero que através da leitura desse livro, se você ainda não leu, e hoje, pelo favor de Deus, eu posso dizer para vocês que eu tenho aquilo que eu pedi para Deus, aquilo que eu escrevi na minha cartinha, e eu vou poder compartilhar com vocês aqui depois, senão o vídeo vai ficar enorme, né? Pra quem tinha tanta dificuldade com a timidez, já tá conversando até demais, mas eu estou rompendo. E foi muito bom compartilhar um pouquinho aqui com vocês, né? A instar vocês, né, a fazer essa leitura. Para vocês que leu já esse livro, vocês sabem como ele é bom. E vamos que vamos, né? Aprendendo, edificando a nossa fé, olhando pro alvo que é Jesus. Porque nele, né, está a nossa força. É nele, Jesus, gente, que é só nele, né, que a gente vai poder romper e acreditar, mesmo que você estiver passando por qualquer situação. Acredite apenas na palavra. Não deixe que nenhuma mentira venha adentrar a sua mente e venha impedir que as promessas do Senhor Jesus venham se cumprir na sua vida. E eu posso te garantir que a leitura de um livro pode salvar a tua vida. Pode mudar verdadeiramente a tua mentalidade. Você pode estar no fundo do poço. A partir da leitura, de uma leitura edificante, as coisas podem mudar de maneira surreal, de verdade. Assim como aconteceu comigo. Não foi só esse livro, né? Como eu já falei pra vocês. Eu tive várias outras experiências com outros livros. E eu posso estar contando aqui com vocês. Eu espero que vocês fiquem aqui comigo, que vocês se inscrevam, né? E a gente vai continuar conversando, tá bom? Foi muito bom conversar com vocês. Um abraço e até a próxima.